Nem todo ex é tóxico. E talvez o problema seja você. E ninguém tem coragem de falar sobre isso com você. Vamos descobrir? Hoje em dia, tudo virou tóxico. Terminou tóxico, discordou red flag, contrariou narcisista. Será que o problema não é você? E se eu te disser que o problema não é o seu ex? Talvez seja você. Você não ouve, você não gosta de ser contrariado, você não gosta de quando as pessoas falam para você alguma coisa. Talvez você seja o problema. Vamos falar sobre isso. Antes de você ficar com raiva, pensa um pouco. Existem relações abusivas? Claro que existem. Existem pessoas manipuladoras? Claro que existem. Existem pessoas que não querem olhar para situações que ninguém fala? Sim, mas você também pode ser uma pessoa difícil. E assumir isso é um grande problema. Eu coloquei aqui algumas coisas para a gente pensar a respeito e eu quero colocar aqui, falar para vocês sobre a definição de relacionamento tóxico. Vamos lá. Um relacionamento tóxico é um vínculo afetivo desequilibrado, caracterizado por manipulação, controle excessivo, críticas destrutivas e falta de respeito, gerando desgaste emocional contínuo e baixa autoestima em um ou ambos os parceiros, diferente de conflitos passageiros em uma relação funcional com diferente de conflitos passageiros. Essa relação funciona como um veneno gradual que anula a autonomia individual. Existem sinais para a gente falar sobre relacionamentos tóxicos, isso é complexo, nem tudo é relacionamento tóxico, nem todas as pessoas são tóxicas, e eu tenho uma teoria de que duas pessoas boas podem tornar um relacionamento tóxico. Aquela relação não deu certo. Não quer dizer que todas as relações com aquela pessoa individualmente ou a outra vão ser tóxicos. É muito mais fácil rotular o outro do que responsabilizar pelo que você faz dentro da relação. Você já parou para pensar que é mais fácil? Eu digo para você que você não me ouve, mas eu te escuto. E aí você é tóxico, você é uma pessoa manipuladora, você que me traz problemas. É muito mais fácil eu dizer para você que você é o culpado do que olhar por que eu estou fazendo. Vamos lá. Você quer atenção o tempo todo, você não aceita ser contrariado, você precisa que o outro te valide o tempo inteiro. Você interpreta tudo como rejeição. E quando o outro se afasta, mas ele que era tóxico, ele que não me escuta, ele que faz as coisas do jeito que ele quer. Bom, dá pra gente entender por essas frases, muitas vezes, as repetições dessas situações, que você não quer ouvir, que você não quer prestar atenção. As pessoas estão entrando em relacionamentos fluidos, né? Amor fluido, tem umas coisas assim na internet hoje. E é interessante porque é mais fácil a gente não lidar com as coisas, né? Eu fico com a pessoa, me irritou, eu saio fora, não tô gostando daquela situação, é uma pessoa abusiva, ele ficou bravo quando eu disse que iria sair sem ele ou sem ela, mas esse é o acordo. Eu costumo falar muito para os meus pacientes sobre acordos nas relações. Você tem esse acordo como sair sozinho, ser uma coisa definitiva, definida entre vocês? Não, eu saio sozinho porque eu quero e isso não diz respeito a ele. Ok, isso precisa ser negociado, precisa ser feito de maneira adulta. Tenho visto muitas pessoas reclamando sobre eu não quero lidar com essa situação, então eu prefiro dizer não, ou não digo nada, mas faço cara feia. Certo. O outro sair com os amigos, que seja o homem ou a mulher, não importa, faz com que você sinta insegurança?
Então é sobre a sua insegurança sobre a situação e não sobre a ação da pessoa. Repare nisso. Bom, você quer uma verdade difícil? Tem gente que não sabe amar, mas sabe muito bem acusar o outro de não amar. Porque não está olhando para si, porque não faz diferença. Eu quero mais é que o outro não consiga lidar com aquilo que eu também não consigo. Então a relação fica tóxica. Tem gente que quer um relacionamento, mas não quer abrir mão do próprio ego. Eu costumo falar bastante sobre essa questão dos relacionamentos. Você quer ser escutado, mas não quer ouvir. Você quer falar e não quer deixar o outro falar. Você quer sair, mas não quer que o outro saia. Já que eu não gosto de sair, você também não pode gostar. As coisas não funcionam desse jeito. As pessoas acham que precisa que o outro fique dentro da relação porque você quer. Não, não é assim que funciona. Eu quero um relacionamento, mas eu continuo jogando bola segunda, quarta e sexta, minha mulher ou meu marido que lide com isso. Ah, é? Isso é confortável para você e para o outro. Mas ele me conheceu assim, ok, mas as coisas mudam. As pessoas mudam, o tempo muda, as flores crescem, morrem, as estações do ano passam, um ano passa e você continua sendo a mesma pessoa de anos atrás? Cuidado, você está sendo o problema dessa relação e o tóxico talvez seja você. Se você está se identificando com isso, temos uma questão aqui a resolver. Você tem noção de que você pode estar sendo o problema da sua relação e não o outro? Quantas vezes você parou para pensar sobre o quanto você está sendo uma pessoa difícil dentro da relação e acusando o outro de ser tóxico? Relacionamentos abusivos são graves, são difíceis, são complicados. Mas atenção, você pode mudar isso. Perceba as red flags, perceba a manipulação, o narcisismo, tudo em primeiro lugar para a pessoa. Tudo isso tem a ver com o comportamento do outro. Mas perceba o seu comportamento, quanto você está sendo abusivo, narcisista, né? Competitivo. Uma coisa muito complexa que eu costumo dizer para as pessoas, que requer muita atenção, é você competir com o seu companheiro ou companheira. Ah, meu marido vive competindo comigo, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Minha mulher vive competindo comigo. Competindo sobre o quê? Quem está querendo se impor um ao outro? Isso gera relacionamento tóxico muito. Se você saiu, eu tenho que sair. Se você traiu, eu tenho que trair. Mas você perdoou. Qual é a sua responsabilidade por isso? Ah, mas eu quero vingança agora. Quero vingança, mas quer manter a relação? Eu quero que o outro sofra o que eu sofri. Ok. Isso pode trazer consequências. Você está disposto a arcar com essas consequências? Até onde você vai nesse relacionamento só para punir o outro? Pense nisso. Pequenos exemplos clássicos. Vamos lá. Você não fala o que sente, espera que o outro adivinhe, guarda tudo e explode. Você pode estar sendo tóxico. Nunca me entendeu. Ah, ele não me entende nunca. Eu gosto muito de frisar uma coisa para os meus pacientes. Atenção. Nunca e sempre é muito tempo. Eu fiquei 20 anos e o meu relacionamento foi uma droga durante 20 anos. Você ficou 20 anos num relacionamento tóxico? Ele sempre foi abusivo? O tempo todo ele te menosprezou, ele te machucou, tal, e você ficou 20 anos nisso? Você tem um quê de responsabilidade nisso? Você precisa parar para pensar. Mais exemplos aqui. Você cria insegurança na relação, tá sempre com ciúme, sempre preocupado, nunca tá satisfeito. Difícil assim, né?
testa o outro o tempo todo, pede para uma amiga dar em cima, um amigo dar em cima, pequenas armadilhas como falar que alguém falou e fazer uma cena de ciúmes, você deu bola, ficar olhando quando a pessoa olha para o lado, ficar olhando para onde ela está olhando, pessoas já vamos ver, passou por isso? A pessoa está de óculos escuros, você fica olhando pela lateral do óculos para ver para onde ela está olhando. Você fica criando coisas na mente, esperando que o outro caia. Você está criando o seu problema. Muitas vezes o problema está só na sua cabeça. Provoca conflito. Você fica ali buscando um motivo para sentir ciúmes. Aponta para a mulher bonita ou para o cara bonito na praia. Quando a pessoa elogia, você vai lá e critica. Você está querendo uma confusão. Você está sendo tóxico. E quando ele tá errado, e quando dá errado, vira uma discussão e a pessoa é o problema. Você não é o problema, florzinha do vale. Você é uma pessoa abençoada, incrível. Você não causou problema, mesmo apontando a pessoa bonita na praia. Ele é tóxico porque ele fica desejando outra pessoa que não você na relação. Você está causando problema. Arque com as consequências da sua atitude. Presta atenção nisso aqui. Você não repete relações por azar. Ou seja, você repete por padrão. Você escolhe repetir o padrão de relacionamentos equivocados. Por quê? Porque você está em repetição. Eu faço muito esse gesto. Repetição, segurança. Quando você está repetindo, você está num lugar seguro. Mas essa relação é ruim. Sim, você se mantém aqui porque você já se acostumou com o ruim. Ou você é a pessoa ruim dessa relação. Então, por que não vai começar a raciocinar sobre quanto eu estou sendo problema nessa relação e não o outro? É mais fácil culpar o outro, né? Enquanto o problema for sempre do outro, você nunca muda, não evolui e troca de pessoa, vive em repetição, sempre conta a mesma história. Eu confiei, essa pessoa me traiu. Eu confiei, essa pessoa faltou com respeito comigo, me empurrou. Você será que não empurrou primeiro? Lembrando, existem pessoas abusivas que estão contra nós. Sim, isso existe. Eu estou colocando uma situação para que você pense se você não está causando o problema. Ah, mas eu só falei, ele me empurrou. Pá, red flag. Essa é uma relação abusiva, onde um fala e o outro agride. Então, existe sim problema nas relações. A questão é o quanto você está problematizando coisas que não existem. Vamos falar de relações abusivas em outro vídeo. Mas nesse caso estamos falando de você ser tóxico. Perceber sinais, red flags, pessoas narcisistas, abusos psicológicos, físicos, existem. Agora, nem sempre é culpa do outro, ok? Vamos lá. Talvez você não tenha vivido um relacionamento tóxico. Talvez você nunca aprendeu a se relacionar. Você já percebeu, às vezes, aquela expressão antiga, né? Ah, criança criada por vó. Não está acostumada a dizer não, a ouvir não está acostumada a ter limites. Esbarra numa mesa, a avó vai lá e fala, mesa malvada, chutou meu filhinho, meu nenenzinho, meu netinho. E aí você cresce um adulto que não aceita desafios. Você chutou a mesa, a responsabilidade é sua. Mas eu estava distraído. Você chutou a mesa. Assuma as consequências de ter chutado a mesa. Se só machucou, passe um remédio ou gelo. Se quebrou, vá ao hospital. Assuma as responsabilidades de ser um adulto. Você não é criança. Você precisa lidar com a idade, com a responsabilidade. Não são só boletos que provam quanto você é adulto. O que prova que você é adulto é o fato de você ter responsabilidades e uma vivência maior do que uma criança. Repertório.
leia mais, entenda mais, fale menos, escute mais, para você não ter que viver um relacionamento tóxico ou ser o tóxico do seu relacionamento. Isso não é um ataque, isso é um convite a mergulhar no seu consciente, no seu inconsciente, entender padrões que muitas vezes você está negando. Todo mundo é problemático, não para o emprego. Atenção nesse tópico. Eu trabalho só em lugar ruim. Meu chefe é tóxico, minha mulher é tóxica, o meu analista é tóxico, o meu assistente, o meu gerente, o meu coordenador, todo mundo é tóxico. As empresas estão impossíveis de se trabalhar. Todo lugar é problemático. Você, dos últimos 6 meses, você passou por 6 empresas e essas relações que você criou também são tóxicas. Preste atenção. Uma coisa muito importante que eu quero dizer aqui. Não estamos só falando de relacionamentos homem-mulher, relacionamentos homoafetivos, relacionamentos amorosos. Estamos falando de relacionamento com pessoas, amigos, chefes, parentes, qualquer tipo de relação. Ah, essa pessoa é muito chata. Será que essa pessoa é muito chata ou você é chato? Você é chato. Você está sendo inconveniente. Não, mas eu sou muito sincero. Existe uma diferença entre sinceridade e falta de educação. E você precisa saber disso. Falar o que as pessoas não pediram para que você diga, dar sua opinião no momento em que ninguém perguntou, você não está sendo sincero ou autêntico. Você está sendo mal educado. Muitas vezes é só falta de educação. Logo, você está sendo tóxico. Agora responde para você mesmo. Pensa. Você sabe pedir desculpas? Você sabe ouvir um não? Você sabe conversar sem atacar? Ou você só sabe se defender? Vamos ponto a ponto. Você sabe pedir desculpas? Quando você erra, você se desculpa com a pessoa que você errou? Você fala para a pessoa, oi, eu errei, me perdoa, eu não tinha intenção. Na verdade, eu tinha uma intenção, mas não era essa. Me desculpe. E arque com a consequência do que o outro vai falar sobre isso. Você sabe ouvir um não? E não, falo muito isso para os meus pacientes. O não é uma resposta completa. N-A-O-T-I-O. Não. Você ficar se explicando depois do não se torna chato. E se você não entende um não como uma resposta completa, você tem dificuldades de interpretar o não como uma negativa. Você não pode fazer aquilo. Então você precisa aprender a lidar com o não. Você sabe conversar sem atacar? Fale dos seus sentimentos. Fale o que você sente sobre aquela situação e não o que o outro fez. Vamos dar um exemplo. Você falta numa sessão comigo. Eu viro para você e falo, olha, você faltou na sessão, será cobrado o valor da sessão porque você não deu nenhuma satisfação, não se posicionou e eu preciso que você se posicione. Não, mas você não mandou mensagem de confirmação. Quando começamos, eu disse que poderia ou não mandar mensagem de confirmação, mas a minha agenda está fechada para isso. Não, mas não é assim que funciona, eu não aceito isso. Não, você vai pagar porque nós combinamos. Você aceitou. Você está sendo maldoso. Você está me cobrando por uma coisa que eu não utilizei, viu? Você não fala sobre o seu sentimento. Você fala sobre o que eu fiz que causou o seu sentimento. Isso é ataque. Você pode não gostar, mas as coisas são como são. Você aceitou, arque com a consequência. E dentro disso tem a ideia do você está se defendendo. Não, mas eu não usei, mas você combinou. Depois que você combina, ou você recombina, mas paga aquela sessão porque até ali era o combinado, ou você só paga e segue. Você combina, você cumpre. Não tente ficar se justificando. Se você errou, assuma o teu erro. Se não, você está sendo uma pessoa tóxica, você está atrapalhando, sendo abusivo.
as coisas não funcionam do seu jeito só. Elas funcionam do jeito que foi combinado. Você quer um relacionamento? Ou só quer alguém para suportar? Eu não tolero problemas, eu não tolero pessoas que não me aceitem como eu sou. Eu sou de torcida organizada, um exemplo. Eu sou de torcida organizada e você tem que aturar eu andar com a roupa da torcida organizada em qualquer evento, inclusive num casamento, numa formatura e tal. Peraí. Então você acha que é adequado você usar uma roupa num ambiente totalmente social, você vai com uma camiseta da torcida organizada que você quer? Mas esse ambiente suporta isso? Esse ambiente recebe isso de uma forma inteligente? Talvez você esteja sendo tóxico e mal educado. Porque se tem um dress code, se tem uma regra, cumpra a regra. Não, mas eu sou autêntico. Não, você é mal educado. Perceba. Nem todo mundo passou pela sua vida e foi tóxico. Você foi chato mesmo. Eu queria que você reconhecesse isso, mas isso é só o meu querer. Se você não reconhecer, terá problema sempre. Repetições. Reconhecer o problema, reconhecer que você muitas vezes foi tóxico, não te diminui, te amadurece. Que tal você começar a amadurecer e entender quantas vezes você foi uma pessoa que atrapalhou, que não foi boa, que foi tóxico, que foi chato, que foi abusivo, que teve atitudes narcisistas? Assumir não te diminui, assumir te amadurece. Seja maduro, como um adulto. Agora comenta aqui embaixo, quantas vezes você passou por um relacionamento tóxico, ou você exagerou, ou você foi tóxico. Faça isso, certo? Pessoal, salve, compartilhe com alguém esse vídeo, alguém que teve um relacionamento tóxico ou que é tóxico para você, mas coloque e sai correndo. Manda esse para o pessoal. Se inscreve no canal Psicanálise Salva Vidas, venham ver os vídeos, aproveitem, comentem, estou aberto para críticas, qualquer tipo de problema, ou também para elogios também, que é muito bom e o terapeuta adora. Mas estou aqui para ver o que vocês têm a dizer. Gente, gostaria de deixar aqui umas frases para a gente finalizar com: nem todo ex é tóxico. Você chama de tóxico aquilo que você não sabe lidar. Você não quer amar, quer alguém que te suporte. Enquanto o problema for o outro, você nunca muda. Talvez você só aprendeu a se relacionar, não a amar. Fica bem, até a próxima. Se você chegou até o final desse vídeo, deixa um comentário aqui dizendo: eu quero, que eu vou fazer um valor especial na terapia para você, um valor bem legal, e eu quero ver vocês nos próximos vídeos. Até mais.